Hoje a gente começa uma série nova, uma série bem bacana. Ela é fundamentada numa das necessidades da nossa igreja, mais uma vez, onde a gente tem percebido que o assunto, ou o tratamento, ou a vida em relacionamentos tem sido um fracasso. E por causa disso, a gente tem trabalhado, e a gente quer trabalhar o assunto de relacionamentos maduros, quando amadurecer não é uma opção. Pelo contrário, amadurecer é algo que se espera de todos nós. A questão é que e eu quero introduzir pensando em fobias, ou o que é uma fobia? Por definição, é tudo aquilo que provoca medo em excesso e a sensação de aversão. Fobia é tudo aquilo que provoca medo em excesso, ou aversão de forma demasiada, ou a sensação de aversão. Vou ilustrar com alguns tipos de fobias, que talvez você nem saiba que existe. Você já viu falar, ou já escutou em ablutofobia? Quem já sabe o que é ablutofobia? Eu tenho convicção que muitos de vocês têm essa aversão, que é a aversão a tomar banho. Cheira a pessoa do seu lado e fala assim: eu acho que você tem ablutofobia. Eu acho que você tem, sim senhor. Eu acho que você... Vou falar de uma outra. Catissofobia. Esta, como pastor, eu tenho convicção absoluta que muitos têm. É aversão ou medo de ficar sentado. Porque muitas vezes eu estou falando e está aqueles caras levantando e indo embora. Falam: esse cara aí tem catissofobia. Precisava de um psicólogo para tratar esse medo ou essa fobia dele. Clinofobia. Eu tenho convicção que muitos dessa reunião, desse salão, também têm clinofobia. É aversão a ir para a cama. Porque a pessoa vem para cá e dorme tanto aqui, que eu falei: esse cara tem aversão de ir para a cama, ele devia estar dormindo na cama. Por que ele não vai dormir na cama? Aí eu comecei a entender, o cara tem clinofobia. Ergasiofobia. Medo de trabalhar. Muitos aqui eu também acho que tem um pouco de medo de trabalhar. Existe um outro, estaurofobia. Medo de cruz ou crucifixo. Eu fico pensando como é que o cara reage quando vê uma cruz. Ele diz: cruz, credo. Foi boa, gente, essa pode rir também. O fato é que essa é mais uma fobia atual. Laliofobia ou lalofobia. Você já ouviu falar nisso? É medo de falar. Tem muita gente que tem medo de falar. Não gosta de falar, não quer que a voz... Tem gente que tem medo de falar porque não acha a sua voz bonita. Não é o meu caso. Agora, além da laliofobia, tem a onomatofobia. É o medo de ouvir certas palavras ou nomes. A minha mãe chama Eliane, a minha sogra chama Eliane, e teve um período na minha casa que tinha uma moça que trabalhava em casa que chamava Eliane. Eu tinha fobia, Eliane. Tudo que representava autoridade na minha vida se chamava Eliane, então não falava Eliane. Da mesma forma como essa palavra, a mãe da minha esposa, é algo que mexe assim por dentro também comigo. Quando vocês chegam, isso mexe. Então, a onomatofobia é o medo de ouvir certas palavras ou nome. Tem a afobia. Esqueci de colocar. A afobia. Sabe o que é a afobia? É o medo de não ter fobias. Tem gente que tem medo de não ter fobias. Agora, eu quero começar a nossa série com a gerascofobia. A gerascofobia nada mais é do que o medo excessivo de se tornar adulto ou de envelhecer. Você sabe que essa é uma fobia tão recente que no mundo inteiro só foram diagnosticados 3 casos de gerascofobia. O problema é que desses 3 casos, um ficou muito bem conhecido, que era um garoto de 14 anos que morava no México. Esse garoto, ele sofreu tanto com isso, que ele não queria envelhecer de forma nenhuma, deixar de ser criança, que ele começou a assumir a postura de ficar curvado, para não ficar alto. E ele começou a falar baixo
e fino, para que a voz não engrossasse. A coisa se tornou tão complexa, que ele começou a estudar tipos de operação que ele poderia fazer nele mesmo, para que ele tivesse a cara de criança, ou para que ele se ficasse criança a vida inteira. Ele sofreu muito, muito mesmo. Ele acabou passando por uma série de dores e sofrimentos na sua vida, porque quando alguém chegava para ele e dizia: puxa vida, como você cresceu, como você está alto, aquilo doía tanto na vida dele que ele chorava por dias. Ele estava indo a psicólogos quase diariamente. Ele se tornou um estudo de caso, a tal ponto que em 2014 ele apareceu no Reports in Psychiatry, e ele se tornou mundialmente conhecido por causa desse problema. Quando começaram a estudar um pouco ele, diz que ele teve uma crise muito grande de ansiedade. Ele era um garoto ansioso por natureza, muito forte. Mas quando seus pais se separaram e ele tinha 5 anos de idade, isso acrescentou, aumentou na vida dele, e a ansiedade se tornou praticamente incontrolável. Depois de alguns anos de terapia e tudo mais, ele começou a revelar que aos 6 anos de idade ele tinha sido abusado. Ele parou de comer e comia muito pouco, porque ele entendia que na comida existiam nutrientes que promoveriam o crescimento. Ele tinha, por causa dessa condição, uma característica de 25% a menos do que seria o normal no crescimento dele, para uma criança da idade dele. Ou seja, o medo e a vontade de crescer atrapalharam e destruíram a vida desse garoto. A verdade é que o pai dele achava e acreditava plenamente que ele tinha essas crises de geraskofobia para chamar a atenção. A mãe, por outro lado, trata o filho como um nenê. Carrega no colo, põe para dormir, canta as musiquinhas que crianças escutam, dá chupeta e assim por diante. Para resolver o problema, especialistas que o acompanham o caso já encaminharam toda a família para um terapeuta. Além disso, o garoto também está tomando antidepressivos. O que eu achei interessante nessa história foi que na conclusão final deste artigo, de acordo com o relatório médico, o menino tem como problema o verdadeiro pavor da pressão e das responsabilidades da vida adulta, e passa mal só de imaginar o momento em que tiver que ser independente e sair de casa dos pais para ter o próprio emprego e uma vida cheia de responsabilidades. Essa é a grande característica, ou a conclusão final que esse artigo traz a respeito desse garoto. O garoto, ele tem um verdadeiro pavor da pressão e das responsabilidades da vida adulta. O que nós podemos tirar como fato do estudo desse menino é que crescer não é opcional, ela é inerente ao homem. Todos nós temos que crescer, porque se nós não crescemos, nós desenvolvemos anomalias. Mas o que é inerente, o que é fato, o que é característica para todos nós, é que crescimento tem que acontecer. E a segunda coisa é que crescer dói. Crescer traz marcas difíceis. Crescer chama para nós responsabilidades, e responsabilidade chama pressões. Significa que não tem como passar por essa vida sem crescer. Isso significa que a gente não tem como passar por essa vida sem escolher pelo sofrimento, pelas pressões e pelas lutas do dia a dia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar com um terapeuta e pastor, amigo, chamado Carlos Barcelos, eu estava cheio de crises e eu estava enfrentando problemas imensos na minha vida, dificuldades de relacionamento, dificuldades existenciais, espirituais. Eu queria entender o que eu era e quem eu era e o que eu deveria fazer. E eu saí de casa no Morumbi, eu tinha que ir até a Vila Mariana, e o trânsito de São Paulo demandava quase 1 hora, e eu fui de casa até o consultório dizendo: eu vou sentar naquele consultório, e eu vou contar
toda a minha vida para o sujeito. E eu quero ouvir quais são as soluções que ele traz para mim, para que eu possa resolver a minha vida. E eu cheguei no consultório, sentei e eu desabafei, eu contei tudo. Ao término de 1 hora, sem parar de falar, eu disse: agora ele vai trazer a solução para a minha vida. Eu lembro que ele levantou da cadeira que estava, fechou o caderno, botou em cima da mesa, olhou para mim e disse: é mesmo, né, André? Crescer dói. Semana que vem a gente conversa. Poxa, cara, eu queria algo mais prático. Mas isso me marcou tanto, porque eu entendi. Crescimento, ele gera dor. Não sei quantos de vocês tiveram filhos que tiveram uma dor chamada dor do crescimento. Os meus filhos tinham que tomar analgésico, e principalmente na perna onde eles sentiam dor, era a bolsa de água quente, era uma série de coisas, porque doía deles se contorcerem na cama. A dor do crescimento. Significa que nós, que estamos vivos, porque os mortos não podem mais, mas nós que estamos vivos, nós somos chamados para a maturidade, para crescer, e crescer dói. Crescer traz responsabilidades que são pertinentes a cada fase. Crescer dói. Eu sempre disse para vocês que quando a gente saiu do prédio menor e veio para esse aqui, o Zé Machado chegou para mim e disse: servo bom e fiel, porque fosse fiel sobre os poucos problemas, sobre os muitos problemas te colocarei. Disse: até hoje eu viro para o Zé e digo: foi praga sua. Foi praga sua. Porque crescer dói. Crescer dói. Por isso, quando eu leio a Bíblia, e eu gosto desse texto na versão da Mensagem, Hebreus 6:1 diz: portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. Ele está nos chamando para o crescimento. Ele está dizendo que nós temos que crescer. Por isso, a mensagem de hoje, ela tem um título que eu achei extremamente criativo: cresça. Cresça. E aqui eu quero dar toda a liberdade do mundo para você olhar para o lado e dizer: foi o pastor quem mandou eu dizer. Cresça, faça isso. Olha para a pessoa e diz: cresça. Deixa de ser criança, aproveita, eu estou mandando. Flor, menos, Flor. Não era para fazer tudo isso, Flor. Tadinho do Carlinhos, já está maduro. Cresça, vira e fala: cresça, cresça, cresça. Por isso eu quero pensar no texto de Hebreus 5:11 e 14, e o texto diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Por isso que o texto desse capítulo, Hebreus, a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, mas ele vem dando uma dura. Ele diz: sabe de uma coisa? Era hora de eu estar chegando com vocês com filé mignon, picanha, com maminha e alimento sólido. Só que vocês não estão prontos para isso. Apesar de já ter idade e maturidade, ou idade, tempo de existência para se alimentar. O natural, o normal era que vocês recebessem isso, mas vocês não estão prontos para isso. Eu tenho que voltar com vocês com o leitinho. O leitinho. É engraçado quando a gente tem criança pequena. Primeiro é só mama no peito. É só aquilo. Aí depois você vai preparando um pouco. Se ela chora muito, dá um leite com aveia, com mingau, engrossa a coisa, porque parece que vai cair no estômago e a criança vai se sentir melhor alimentada. Aí vão para as fases da sopinha, da papinha. Eu lembro muito que a Dani criou o conceito de que aqueles meninos tinham que comer de tudo, e o que ela gostava de preparar era sopa de beterraba.
Eu olhava aquilo e falava, cara, essa sopa, se eu pegar um pincel, ele pinta a parede. Porque é aquele negócio roxo. E ela deixava bem quente e depois abria um ovo em cima e aí misturava. Falava assim, melhorou. Mas um dia ela saiu de casa e me deixou responsável por alimentar o Pedro. E eu estava dando a papinha para o Pedro como que reboca a parede. Abre a boca, filho. Puf, abre a boca. Puf. Teve uma hora que eu fui colocando e eu vi que a bochecha estava... Porque o meu negócio não era se ele estava comendo, era acabar o prato. Então, porque eu sou pai, eu não sou mãe. E pai não pensa como mãe. O meu negócio é tarefa, missão dada, missão cumprida. Então, eu tenho que dar esse prato de sopa para ele. E fui empurrando aquela sopa de beterraba para ele. A bochecha foi inchando. E eu esqueci de tampar o nariz e a boca. Lá para as tantas, o menino fez... Cara, eu senti a sopa escorrendo pela minha cabeça. E eu olhei para trás, a parede da nossa cozinha era bem branquinha, estava roxa. Eu falei, por que esse menino não ficou só no leite? Por que a Dani tem que inventar de dar sopa? Porque agora era pertinente à idade dele. Ele já não comia mais leite, somente. Ele precisava de sopa. E a gente ensinou tanto que hoje a gente tem que pedir para ele parar de comer. O mais velho, então, come uma pizza sozinho. O alimento é sólido para ele. Sopa eles não querem mais saber. Interessante que o autor de Hebreus está dizendo, olha que coisa, eu tinha que estar chegando aqui com vocês com alimento sólido. Mas vocês são crianças imaturas, não cresceram. Eu tenho que voltar aos rudimentos da fé. Eu tenho que trazer leitinho para cada um de vocês. Se não é água, é leitinho. Por isso, quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente tira é que crescer é opcional. Apesar de ser inerente ao homem e a expectativa de que todos nós cresçamos, amadurecemos, o fato é que o querer crescer ou não é opcional. O texto é muito claro quando ele diz, quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Significa que eu e você temos a opção de querer ou não crescer, de querer ou não ser maduros, de querer ou não se tornar homem ou mulher de verdade. Deixar de ser eternamente uma criança, de ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Nós optamos por crescer. Por isso que nós vemos muitas crianças que você olha e fala assim, puxa, esse já parece um adulto. Como a gente vê muitos adultos que nós olhamos e falamos, poxa, esse não cresceu. É a síndrome de Peter Pan, o cara quer ser eternamente uma criança. O texto traz para mim e para você a responsabilidade de optar por crescer. A esta altura, vocês já deveriam ser mestres. Não são, porque são crianças. Nós estamos trazendo para vocês pessoas que novamente vão ensinar o beabá, os princípios elementares da palavra de Deus, porque vocês deviam estar ensinando, não conseguem e não têm capacidade para isso. Pelo contrário, o que vocês precisam ser alfabetizados. Vocês precisam aprender a ler novamente, a entender novamente, a compreender. E aqui, a gente começa com um desafio. Pelo que a gente vai optar? O que é que nós vamos escolher? Vamos querer crescer ou continuar a ser eternamente uma criança? Particularmente, eu tenho dito sempre que todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. Todo relacionamento gera... Estou falando para um grupo grande. Todo relacionamento gera... Toda intimidade gera conflito. O que é mais fácil? Aprender a administrar os conflitos ou trocar os relacionamentos? Aprender a administrar os conflitos é para gente grande. É para nego maduro.
aquele que cresceu. Trocar relacionamento é para criança. E uma das coisas que eu tenho percebido na nossa família, na nossa comunidade, é que a gente tem tratado muito com crianças que não optaram por crescer e tem trocado de relacionamentos como quem troca de roupa quando levanta de manhã. Por isso nós somos chamados pelo autor de Hebreus para crescer. Agora, quais são as barreiras do crescimento? O que é que nos impede de crescer? E aqui eu quero pensar com vocês em alguma coisa. No texto de Efésios 4,14, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mais uma vez, Paulo está trabalhando no Novo Testamento. É mais um texto que fala sobre maturidade, crescimento. E Paulo diz para o povo de Éfeso, dizendo: o propósito de tudo isso que eu estou falando para vocês é que não sejamos mais como crianças. Porque a opção tem sido essa. Me parece que vocês têm escolhido ser crianças eternamente e não dá mais. Por isso, uma das barreiras do crescimento é a própria imaturidade. O desejo de querer e ficar cada vez mais ou sempre na mesma condição. Eu tenho medo de crescer, eu não quero crescer, eu não gosto de ser adulto, eu não quero enfrentar as pressões da fase adulta, eu não quero enfrentar as crises que a fase adulta traz, as responsabilidades que o ser adulto traz, eu não quero nada disso. E a imaturidade tem sido uma marca tão forte, que essa semana eu estava conversando com alguém, e alguém virou para mim e falou assim: meu pai, ele perdeu o pai quando ele tinha 16 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele tornou-se arrimo da família dele. Ele tinha mãe e mais 3 irmãos. Aí ele vira para mim e diz: qual é a pessoa hoje, com 16 anos de idade, que teria a capacidade de se tornar arrimo de uma família? Nessa geração que a gente vive, acho muito difícil. Acho muito difícil. Por quê? Porque a opção pela maturidade está se tornando cada vez maior. Fugir da responsabilidade está se tornando cada vez mais lenta. Ou seja, atrair para si a responsabilidade está se tornando cada vez mais lento. Por isso, não há nada mais pernicioso ou tão desastroso como uma pessoa, quando vem conhecer a Jesus Cristo, ela acredita que já alcançou a maturidade em apenas um dia. Porque maturidade não é algo que a gente alcança da noite para o dia. A gente está caminhando e de repente cai um pacote em cima de nós. Tuf, deixei de ser criança. Agora pode mandar carne que eu estou pronto. Deixa o leite de lado. Não é assim. Maturidade exige um desenvolver-se. É como se eu chegasse no primeiro dia do primeiro ano, na primeira hora do ensino fundamental 1 e dissesse: estou formado. Estou diplomado, já ganhei tudo o que eu precisava. Não existe. Se para a educação você gasta um tempo danado na sua vida, para uma formação você gasta um tempo absurdo na sua vida, a maturidade é a mesma coisa. A maturidade exige e demanda tempo. O problema é que quando a gente acha que já está pronto, que a gente não vai pagar o preço do trabalho crescido, ou porque eu já me acho pronto, ou porque não quero pagar o preço do tempo que vou gastar em cima disso, isso chama-se imaturidade. Por isso Tiago 1 é muito claro quando ele diz: ninguém fique triste quando passar por provação. Pelo contrário, saiba que a provação da vossa fé vai te deixar íntegro, perfeito e em nada deficiente, vai te deixar crescido, maduro. Mas ele tem que ser passado pela prova da perseverança, e a perseverança exige a dimensão tempo. Eu não persevero agora, eu persevero agora, daqui a pouco, um pouco mais tarde, e vou, sempre perseverando até que alcance o que eu precisava alcançar. A perseverança exige a dimensão tempo. Ela exige. Por isso que quando a gente pensa em crescer, eu gosto de pensar no crescer com uma visão 3D.
E os Ds são: primeiro eu preciso desejar crescer. Eu desejo isso. Eu cansei de viver na imaturidade. Eu cansei de ser criança. Eu cansei de olhar para a minha vida e ver que isso não era algo que eu deveria estar vivendo. Eu desejo, é o primeiro D. O segundo, eu decido. Porque muitas vezes nós desejamos, mas a gente não paga o preço de decidir. É isto que eu quero e é isto que vou fazer. Eu decidi por isso, eu só queria, mas agora eu desejo, eu decido por isso. Eu escolho de fato isso. Eu não tenho mais outra opção a não ser essa. Não há alternativas. Por isso que quando a gente trabalha com pessoas com compulsão, e o Celebrando a Recuperação trabalha muito com isso, a gente não vai para cima da pessoa enquanto a pessoa não desejar isso e não decidir por isso. Porque é como quem luta com nada. É como correr atrás do vento. É como você pegar uma pessoa e dizer: o cara está tão envolvido em drogas que precisa ser internado. Se ele não quiser passar por tudo isso, você vai gastar dinheiro e preocupação. Porque ele entra na internação e vai sair de lá. Casos como eu conheço que saíram da internação e no mesmo dia voltaram a usar o que usavam antes. Porque simplesmente havia um desejo, mas não havia uma decisão. Eu lembro muito bem de um dia que eu tive que trabalhar aquilo no coração e entender. O Zé Roberto, para mim, que é o cara que mais entende de problemas de compulsão, chegou alguém extremamente alcoolizado na igreja e veio tratar com a gente e tudo que se falava não entendia. O Zé Roberto pegou um cartão e escreveu: meu nome é Zé Roberto. Hoje você não está em condições de querer, de decidir, de nada. Então volta para casa. Se você quiser sair dessa vida, você pode me procurar. Aqui está o meu número pessoal. Ele botou o cara de volta para casa. Pois é, isso aqui é igreja. A gente tem que acolher esse cara. Eu falei assim: enquanto ele não desejar e decidir, não adianta. É correr atrás do vento. Eu falei: tá certo, tá certo. Dentro da igreja, tem muita gente que deseja ser crente sério, mas ainda não decidiu pagar o preço de ser crente sério, porque é imaturo. Por isso que o terceiro D, além de desejar, de decidir, é dedicar. Eu vou aplicar vontade em cima disso. Eu vou esmurrar o meu próprio corpo. Eu vou reduzi-lo à escravidão. Eu vou trazer os meus pensamentos cativos. Eu vou frequentar o grupo, eu vou pedir conselho, eu vou pedir oração, eu vou participar de encontros que vão me fortalecer nessa dedicação em cima daquilo que eu decidi porque desejei. É este o processo. É dessa forma que eu tenho que fazer. Por isso, o propósito é que não sejamos mais como crianças, porque a criança é imatura. E para que eu não seja mais, eu preciso desejar, eu preciso decidir e eu preciso me dedicar. Por isso eu quero pensar com você num gráfico, o gráfico da maturidade de um cristão. A verdade é que se a gente pensasse em dois eixos, a gente teria um eixo da dependência e o outro do tempo. Da dependência e do tempo. Por exemplo, faz quanto tempo que eu sou dependente da Dani? Porque eu sou. Eu preciso da Dani para viver, em todos os sentidos. Faz quanto tempo que eu sou dependente da Dani? Esse ano faz 19 anos que eu casei com ela. Parece, gente, 443, mas são 19. Sou dependente dela. Então é um gráfico de dependência versus tempo. Se a gente olhar uma pessoa em relação à igreja, ela chega na igreja e ela é totalmente dependente da igreja. Totalmente dependente da igreja. Ela não sabe o que é orar, ela não sabe o que é a Bíblia, ela não entende como é que a Bíblia está constituída, como é que a Bíblia dispõe. Recentemente um amigo nosso que está chegando aqui na igreja, virou para mim e falou assim: por que vocês falam amém quando terminam uma oração? Eu falei: boa pergunta. Você não sabe nada a respeito de igreja, está aprendendo, e a minha função é, como igreja, entender que você é totalmente dependente da igreja, e a gente vai investir em você, para que você cresça
e se torne independente em relação à igreja. Pois esse é o propósito da gente. Eu não quero que você fique aqui dependendo de tudo da igreja. Que você entre aqui e você fique, eu preciso. Pessoas que são totalmente dependentes da igreja a vida inteira, sabe o que acontece? Elas vão para um culto como o nosso, e se o louvor não for o melhor possível, com os melhores instrumentos, os melhores músicos, ela não vai embora dessa igreja, porque eu dependo dessa igreja, e eu quero que essa igreja supra todas as minhas necessidades. Se o pastor não for o mais bonito, por isso que eu tenho que estar aqui todo domingo, a gente põe o Israel só de vez em quando, e o Luiz Escado menos ainda, porque se eu não estou aqui, o cara vai embora, vai dizer, eu não vou ouvir a mensagem por qualquer bagulho. Faz sentido. A questão é da dependência da pessoa em relação à igreja. A questão é que o eixo da igreja em relação à pessoa se inverte. No começo, a igreja não depende em nada da pessoa. Porque é a igreja que vai investir na pessoa. É a igreja que vai gastar tempo na pessoa. A pessoa vem para cá e ela é quase que um consumista. O que vocês estão oferecendo, eu estou usufruindo. O problema é que com o passar do tempo, essa pessoa se torna independente em relação à igreja, só que a igreja se torna totalmente dependente dela. Significa que aqueles que estão chegando serão utilizados por ele, ou influenciados por ele. Você tem que olhar para a sua vida e dizer, cara, eu não tenho que ir para a igreja para que a igreja me ofereça. Eu tenho que chegar num ponto onde a igreja talvez não me ofereça mais nada, mas eu sei que a igreja precisa de mim, e é por isso que eu vou para a igreja, porque eu tenho a oferecer. Eu tenho a oferecer, porque eu me tornei maduro. E essa é a pressão da maturidade. Essa é a responsabilidade da maturidade. Esta é a questão da maturidade em relação à igreja. Eu cresci e já não dependo mais da igreja, mas eu sei que a igreja depende de mim, e é por isso que eu faço parte da igreja. Eu não sei quantos de vocês trabalham, e se você trabalha, tem algumas áreas da sua profissão que você diz, eu detesto. Lá em casa, por exemplo, os trabalhos da casa são repartidos entre eu e a Dani. Eu faço um monte de coisas, ela também faz muito mais. Ela diz, eu gosto de tudo fazer da casa. O passar a roupa é algo que eu não curto. É de todas as tarefas o que eu menos gosto. Eu digo, eu gosto de cozinhar. Deixar comigo a cozinha, ótimo. Mas catar aquilo que o cachorro faz lá fora é para mim o pior de tudo. Se você for aplicar a sua vida, eu tenho certeza que na sua vida profissional você vai dizer assim, tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu não gosto. Uma das coisas que eu não gosto do ser pastor é ver que a imaturidade do povo continua falando muito alto, a tal ponto que o cara tem 30 anos de igreja e continua sendo uma criança. Hoje eu estava lendo um texto de Paulo, Gálatas, ele diz assim, às vezes vocês me fazem pensar que o meu trabalho é em vão. E eu estava com esse texto na cabeça, e esse conceito na cabeça, eu falei, obrigado, Paulo, você me fez sentir humano. Porque às vezes, eu também penso assim, se pegar um cara com 30 anos de igreja, pulando fora de grupo pequeno, porque não aprendeu a se relacionar, arruma uma confusão ali, pula dali e vai para o outro. Só que enquanto vai para o outro, vai tumultuando tudo. E aí você diz, cara, agora eu tenho que chamar fulano e beltrano para botar a casa limpa. E eu, como pastor, faço isso. Porque vocês tumultuaram a vida de um grupo e de outro, porque vocês não cresceram. Porque vocês não cresceram. Quando eu pego gente com 30, 40 anos de igreja, cara quase que nasceu dentro da igreja, a mãe saiu da igreja, foi para o hospital. Deu à luz no meio do caminho. Onde o senhor estava? Estava na igreja.
A bolsa estourou no berçário. E aí vem conversar comigo, casados, e não sabem olhar um para o outro dizendo, escuta, por que esse casamento está acabando? Está acabando porque todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito, e o cristão sério aprende a administrar o conflito. Se está acabando é porque vocês continuam imaturos, são crianças. Crianças, vamos crescer. Vamos crescer. Ou então não casasse, mas já que casou, agora vamos crescer. Vamos crescer. Porque a chamada é para a maturidade. A chamada é para o crescimento. Não dá para ver tanto relacionamento acabando por imaturidade. É como se um tivesse sentado do lado dizendo, você não supre as minhas necessidades, o brinquedo é meu. O outro olha e fala, não, o brinquedo é meu. Você não supre as minhas. Escuta, vocês cresceram. Joga fora o brinquedo. Põe na prateleira. E vamos aprender a administrar isso. Vamos chegar em conversa. Vamos colocar diante de Deus em oração. Vamos pedir sabedoria, conselho, mas vamos crescer. Por isso, o que você precisa entender é que você tem que crescer a tal ponto, e de tal maneira, e de forma clara, que você chegue a não ser mais dependente de nada, mas que você traga pessoas dependentes a si. Como o próprio Paulo dizia, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Eu preciso de Cristo, mas eu também preciso de vocês, porque eu preciso manifestar Cristo para vocês, e vocês precisam ver Cristo em mim. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Segunda barreira do crescimento é a instabilidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Uma criança nunca sabe o que quer de fato. Ela enche a paciência da gente porque quer um brinquedo. Eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, eu quero aquele brinquedo. Você fala, não vou dar o brinquedo, é caro. Não, mas eu quero brinquedo, eu quero brinquedo, eu espero o seu aniversário. Aí a criança passa até o aniversário, que faltam 11 meses, clamando, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo. Aí você vai, no dia do aniversário você dá o brinquedo. Ele brinca 3 horas, joga o brinquedo de lado, nunca mais volta para o brinquedo e prefere a caixa do brinquedo. Por quê? Porque é criança, não sabe o que quer. Ela não sabe o que quer. Por isso que no começo da vida que ela é dependente do pai, o pai vai ensinar o que ela quer. Só que o pai não tem a expectativa de que ele seja criança, que ela seja criança a vida inteira e que fique dependendo do pai para decidir. Na verdade, as grandes crises entre pais e filhos é porque os filhos não souberam decidir direito e os pais veem as decisões erradas e por isso ficam indignados com essas decisões. Por que você fez isso? Não era para você ter feito isso. Olha o paralelo com a igreja. Você é dependente de mim, mas tem que se estar tornando independente a mim. Já tem que estar maduro. Você tem que crescer. A instabilidade é porque não sabe o que quer. Um adolescente não sabe o que quer ser da vida. Você chega para ele e diz, você vai prestar vestibular para quê? Eu vou prestar vestibular para engenharia, enfermagem e história. Cara, está bem decidido, você sabe o que você quer da vida. E se você entrar nas 3, qual que você vai escolher? Ele não sabe. Vai ser uma grande crise existencial para ele. Ele vai entrar na enfermagem, vai cursar 6 meses, vai pensar que deveria ter feito história, vai largar a história, a enfermagem para fazer história, faz mais 6 meses de cursinho entre história, estuda mais 1 ano, reconhece que não era história, larga a história e vai fazer engenharia depois de 2 anos de cursinho. Que é isso? Imaturidade. Porque o cara é instável. Ele não decidiu ainda o que quer. Porque na vida, as escolhas são feitas para perdurarem. Se eu escolher, eu vou escolher e vou até o fim. O que eu tenho ensinado para os meus filhos é o seguinte, olha, aqui o que você começou, você tem que terminar.
Então, qual é o instrumento que vocês querem tocar? Eu quero tocar contrabaixo. Então, tu vai estudar contrabaixo do início ao fim. Não vai ficar pulando de instrumento. Vai ter que ter um tempo bem estudado disso. Qual é? Eu quero guitarra. Então, vai estudar do começo ao fim. Mas você tem que aprender a escolher e ir até o fim com a escolha. Acabou. Tem que ser assim. Um homem de 30 anos não sabe o que fazer. Um dia ele quer casar, no outro dia ele não quer casar, no outro dia ele quer ir embora para a Austrália, no outro dia ele não quer mais ir embora para a Austrália. Na verdade ele não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. A verdade é que isso é instabilidade. Instabilidade por causa da imaturidade. Ele não sabe decidir e nem se dedicar àquilo que desejou. É instabilidade. Paulo usa duas metáforas, uma náutica e outra meteorológica. Ele diz, levado de um lado para o outro pelas ondas. A náutica significa, cara, você está sendo levado. As ondas estão te levando para lá e para cá, para lá e para cá. A meteorológica tem a ver com o vento. Você está sendo açoitado pelo vento que está mexendo essa maré toda, está te jogando para um lado e para o outro. Por isso que eu gosto muito quando Tiago diz no capítulo 1, versos 5 e 6, dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Peça, sem duvidar. Aquilo que você deseja, que você decidiu, que você se dedica, aquilo tem que fortalecer, formatar a sua mente. Paulo diz muito da mente dividida. O cara que não sabe nada, que é instável. É por essas e outras que a gente olha para isso e diz, cara, você tem que aprender a deixar essa instabilidade da vida. O que é que você decidiu? Cumpra com aquilo que você decidiu. Dedique-se àquilo que você decidiu. Se você quer ser um cristão sério, então seja dedicado a isso. Para com essa instabilidade, uma hora para lá, outra hora para cá, uma hora um cristão sério, outra hora um mundano sério, uma hora um cristão sério, outra hora está lá fora fazendo o que todo mundo faz lá fora, uma hora eu estou aqui dentro da igreja fazendo o que todo mundo faz aqui dentro. Para! Isso é criancice, é imaturidade. E uma terceira barreira do crescimento é a ingenuidade. O propósito é que não sejamos mais como as crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Interessante de ver, se você vai pesquisar algumas coisas sobre igreja, você vai ver que estão vendendo água do rio, água benta, que é a água do Rio Jordão. Segundo eles, estão trazendo água do Rio Jordão e vendendo em garrafinhas. Você fala, cara, que história é essa? Eu vi uma história de um sujeito que estava vendendo um autógrafo de Jesus Cristo no eBay por $31. Pior é que se está posto à venda, é porque deve ter gente interessada. Porque eu fui procurar no eBay e não tinha mais. Ou já compraram. Né? Mas que coisa interessante. Que loucura que a gente ouve no meio evangélico. Da mesma forma, como existem pessoas que pegam o carro na hora de vender e mascaram o carro. Voltam com a quilometragem, dão um tapa na lataria, e faz só para o carro não parecer batido, parecer mais novo, para não ser desvalorizado. Eu digo, existe muita loucura no meio evangélico, mas também existe muita loucura fora do meio evangélico. A verdade para mim é uma só. É que existem homens e mulheres ao nosso redor que promovem relacionamentos tóxicos. Que pessoas que te puxam para o buraco, que não querem crescer, não só não querem crescer, mas desejam o mal. E a Bíblia diz
Tem gente que é astuta e esperta e que te induz ao erro. Destas pessoas, a gente tem que fugir. A gente tem que fugir. São pessoas que não promovem o crescimento. São pessoas dentro da igreja que você vê, num grupo promoveu discórdia, promoveu facção, promoveu bagunça, promoveu divisão. No outro grupo promoveu a mesma coisa, promoveu a mesma coisa, promoveu a mesma coisa. Você diz, cara, ele não está vendendo água do Rio Jordão. Mas é uma pessoa que promove tanto mal e induz ao erro como qualquer outra pessoa que viesse com um engodo como a água do Rio Jordão. E essas pessoas eu tenho enfrentado ultimamente. São pessoas tóxicas, que não promovem, só induzem ao erro. Ficar do lado dela não vai te promover crescimento. É verdade ou não é que como pais, a gente tem preocupação com quem anda do lado dos nossos filhos? Vira e mexe eu dizia para os meus filhos o seguinte, não se engane disso, diz a Bíblia, as más companhias corrompem os bons costumes. Você ir com os discursos de que, não pai, eu estou indo lá para promover Jesus Cristo. Eu falo, cara, não se engane disso, porque a própria Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Estes homens e algumas mulheres que são astutas e espertas de forma tão intensa que promove o erro no meio do grupo. O que nós temos que fazer? Corrigir essas pessoas. Se as pessoas não querem correção, o que nós precisamos fazer? Excluir do nosso meio. Porque não promove crescimento. Não promove crescimento. Por isso a ingenuidade de não saber discernir o que a pessoa está falando. Olha, é água do Jordão mesmo. Vou fazer gargarejo 3 vezes por dia. A ingenuidade, ela não promove crescimento. É uma barreira ao crescimento. Agora, quais são as marcas do crescimento? Como é que a gente pode olhar para a minha vida e para a sua vida e entender quais são as marcas do crescimento? O texto de Efésios 4, 15 e 16 diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A primeira marca do crescimento que a gente olha para esse texto e enxerga é que você experimenta mais de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quanto mais eu amadureço, mais eu experimento de Deus. Quanto mais eu amadureço, mais eu desfruto de Deus. E quanto mais eu sou engajado com outros discípulos nas atividades comuns do dia a dia, como a adoração, o estudo, a oração, a celebração e o serviço, coisas que sustentam a nossa vida, aumenta a minha capacidade de experimentar mais de Deus. Por isso o texto mostra que o relacionamento maduro é aquele que tem o desejo de experimentar mais de Deus. O relacionamento maduro é aquele que tem a vontade de entender que Deus é aquele que precisa brilhar entre nós, que não é a minha vontade, que não são os meus desejos, que não é o meu negócio, que não é o meu business, que não são os meus filhos e a proteção que eu quero que você dê a eles que vai fazer valer a coisa. O negócio é que o que brilha mais é Deus, porque eu quero experimentar mais de Deus na nossa relação, porque o que eu entendo é que cristianismo foi feito para ser vivido em comunidade. Em comunidade. Por isso, eu gosto muito da frase de um mestre do nosso meio, chamado Wagner Silva, que disse para mim na academia sexta, não foi, Wagner, que a gente estava conversando, que cristianismo é relacionamento. Sem relacionamento não há cristianismo. E é verdade. E é verdade. E é verdade. Cristianismo é relacionamento.
Cara, cristianismo é que relacionamento. Eu sempre brinquei com vocês, se vocês soubessem que vocês pegariam um avião, e esse avião cairia numa ilha deserta, sem conexão de volta, e vocês pudessem levar um livro, e vocês estariam sozinhos nessa ilha, qual livro você levaria? Acredito que os crentes diriam a Bíblia. Eu levaria Como Fazer uma Canoa em 12 Passos. Se tivesse uma Como Fazer a Canoa em 3 passos, seria melhor ainda para levar. Porque a Bíblia foi escrita para ser vivida em comunidade. Porque sem relacionamento não há cristianismo. Não há cristianismo. Porque se eu quero conhecer Cristo, eu preciso me relacionar. Eu preciso me relacionar. Segunda marca do crescimento é que ela promove unidade. Dele, todo o corpo ajustado e unido. Sabe uma coisa que eu acho? Que quando esse texto diz que todo o corpo ajustado e unido, eu acredito numa coisa, que o isolamento não é de gente madura. O isolamento é de gente imatura. Eu não sei quem escreveu, não me interessa. Semana passada eu passei o final de semana com as mulheres da nossa igreja, 150 mulheres num hotel, que eu quase ensurdeci. Enlouqueci, mas eu quase ensurdeci. O que eu penso a respeito disso é o seguinte: as mulheres têm uma vida pressionada. Elas cuidam da vida profissional, da vida pessoal e da vida familiar. A tensão é grande. É grande. Porque são 3 pressões muito fortes. Você tira essas mulheres e coloca num lugar onde elas vão ter refeição de manhã à noite. Não são 3 refeições, é de manhã à noite. Come-se o tempo inteiro. Não tem que fazer cama, lavar roupa, lavar louça, fazer nada. Os filhos estão sob o cuidado e tutela de alguém. O marido, enfim, está livre. Aí você pega essas mulheres e solta naquilo. Cara, elas... Isso é a visão de um homem, tá, gente? Elas ficam malucas. No meio do culto, assistindo o culto, levanta, tira selfie. E não sei, eu falo, gente, não estão nem conseguindo pensar de tão eufórica que estão. Mas é um agito, é uma bagunça. Aquela mulher, teve uma tarde que elas foram para Monte Sião, eu fiquei sozinho no hotel praticamente. Foi o céu na terra. Eu dormi das 2h30 às 5h30, profundamente, pois nada me atrapalhava. Tinha umas 4 ou 5 que ficaram lá na piscina de água quente, a água quente relaxou, eu acho que elas não conseguiram, então relaxaram, quase viraram homem. Não atrapalhou em nada. As avaliações. Alguém tabulou, não sei o que, mostrou, eu não sei o nome de quem. Alguém coloca, eu não gostei, porque eu fiquei isolado. Eu disse, para com isso. É impossível. É impossível você ficar isolado naquele hotel, com 150 mulheres insanas, vivendo numa intensidade entre elas. É impossível. É impossível. O isolamento não é de gente madura. Eu entro na igreja e saio da igreja e ninguém me procura. Quem você procurou? Na igreja desse tamanho, a gente às vezes nem sabe quem é visita e quem não é. Quem você procurou? Porque se você é maduro, você vai se apresentar. Se você é maduro, você vai procurar lá atrás e dar, eu quero conhecer. Quem é o pastor que me vai colocar num grupo? Eu quero. Eu quero. Por isso que dele todo o corpo ajustado e unido. Porque às vezes eu carrego a culpa dizendo, nossa, a gente não está integrando, não está integrando. Mas também do outro lado tem uma integração que não quer acontecer. É feliz assim. Então não reclama. Porque se você quer, você se integra. Se você desejar, você se integra. E a gente tem ferramentas inúmeras para te integrar dentro desse grupo. Da mesma forma, é que ele diz que o corpo está ajustado e unido. Que há unidade no grupo. Que não tem ninguém isolado, mas não é que estão se degladiando.
eles não estão isolados, mas estão unidos. Ultimamente, eu tenho me sentido um octógono de UFC. Tem gente que tem marcado reunião comigo na minha sala, e eu me sinto um octógono de UFC. Mas os caras quebram o pau, e é luta livre mesmo. Vale tudo. Vale tudo. Eu tenho terminado meus encontros dizendo, sabe o que falta? Falta crescimento, falta maturidade, falta desejo de querer estar junto, falta o desejo de abrir mão de si mesmo, porque você não tem o brinquedo, e o outro tem o brinquedo que você quer, isso é coisa de criança. Você pode abrir mão do brinquedo por causa do outro. Isso é coisa de gente grande, de adulto, de maduro. O texto também diz que ele torna conhecido o amor. Ele cresce e edifica a si mesmo em amor. E o amor a si mesmo. Eu amo e ao mesmo tempo promovo amor. E sou amado enquanto o outro promove amor. Não é uma marca isolada. É algo que acontece. O amor é vivido, é experimentado. Eu gosto quando a gente lê o texto de 1 Coríntios 13, que diz o amor é. Em nenhum momento daquele texto, ele diz que o amor é um sentimento. O amor é borboletas que estão no seu estômago. O amor é... Não. O tempo todo, ele está dizendo que o amor é um comportamento que você assume. Não busca o próprio interesse. Não se ira facilmente. Não se alegra com a injustiça. E ele vai descrevendo. O amor é. Não é sentimento. O amor é comportamento. Eu, por causa do amor, eu vou tratar com o meu amigo. Porque o que tem que nos juntar, o que tem que nos edificar, é o amor. Eu saí de um grupo por causa de briga, isso não promove amor. Na verdade, isso não é amor, a não ser egoísmo e orgulho. Eu não reatar o meu casamento, isso não é amor. Isso é orgulho. Isso é orgulho. E orgulho é coisa de criança. É aquele que pega o brinquedo e diz, é meu. Você não vai brincar com o meu brinquedo, ele é meu. Ele é meu. O amor é quando eu pego o brinquedo e diz, ele é meu. Mas você pode brincar à vontade. Porque para mim o mais importante é eu suprir a sua carência e você ser feliz, do que eu ter razão e ficar aqui discutindo o que é meu e o que é meu e o que é seu. A quarta e última coisa é que o amor é não estar parado. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Ninguém ama parado. Ninguém ama sem agitar. E na verdade, uma das coisas que eu tenho aprendido é, você quer aprender a amar? Vá fazer um trabalho social. Vá fazer qualquer coisa. É tirar o foco de si mesmo. E coloca o foco no outro. Tem um amigo meu chamado Heitor. O Heitor vai dar um testemunho aqui que eu tenho achado brilhante a proposta do Heitor. Deus o incomodou e ele começou a fazer trabalho nos presídios daqui da região de Hortolândia. Ele se tornou capelão. E toda quarta-feira ele tem dedicado o dia para esse trabalho. Resultado de tudo isso, Heitor me manda um WhatsApp um dia dizendo, eu quero estudar teologia, você me apoia? Claro que eu apoio. Você recomenda? Claro que eu recomendo. Aonde você vai estudar? Vou estudar em tal lugar. Não, cara, vem estudar aqui com a gente tem Israel. Israel é muito melhor que qualquer outro lugar. Ele é feinho, mas ele é bom. O Heitor está segunda-feira à noite com a gente, estudando. Dorme mas está lá, toda segunda-feira. E toda quarta-feira, ele está fazendo um trabalho. Sabe o que é isso? É não estar parado. É você entender que você precisa se movimentar. Que o que eu quero é promover a paz. O que eu quero é em amor promover a paz. Eu não quero mais ser criança. Eu quero ser maduro.
E o maduro é que promove unidade, o maduro é que promove vínculo, o maduro é que cresceu e entendeu que ele já não é mais o centro do universo. O centro do universo é Jesus Cristo. Então eu vou promover cada vez mais a unidade, porque aí eu experimento Jesus Cristo. Isso é ser maduro. Isso é um relacionamento que amadurece. Por isso o relacionamento é para gente que amadurece. Todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito. O maduro sabe como administrar conflito. Por isso eu volto com o texto inicial de Hebreus 6:1. Portanto, vamos abandonar os rabiscos da pré-escola e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo. Cresçam em Cristo. Cresçam em Cristo. Que Deus nos dê a capacidade cada vez mais de sermos maduros e de crescermos em tudo aquilo que promove relacionamento e Deus no meio do relacionamento. Deus abençoe sua vida.